Felizmente a gente tem uma situação ainda, os pomares têm esse perfil, isso é uma coisa que vai se construindo ao longo do tempo. Né? Mas vendo assim de maneira geral, né, André, os pomares, antigamente era pomar com caixa larga, né? Até eu acho que até quando tu assumiu o emprego, isso aí era outra realidade, o trator mal passava no meio, né? Então houve esse trabalho todo. Nós temos aqui a cultivar principal e a cultivar polinizador. Nesse caso aqui são 2 e 2, né, Eduardo? É, 2 por 2. 2 por 2, mas a Fuji poliniza galo. Tá? Então podem ver que A cada o hábito duas galas, duas da Fuji. Fuji Duas é galas, mais, duas tem Fuji. um 2 hábito filas de mais- galo. Ah, tá. mais rigoroso da intensidade, né? Então o que a gente vai fazer nessa planta? Vai tirar esses ramos verticais aqui. A base de produção é isso aqui, ó, tá? Normalmente a gente mantém essa base, a base não faz desponte e acaba selecionando e tirando esses ramos, principalmente esses ramos mais voltados para Pra cima. ramos ladrões, que a gente chama aqui, que não tem. Isso aqui. Vai mais vocês alto. olharem a fila, não tem praticamente uma falha. Se tivesse um pé desse de falha, nós teríamos arrancado. Olha aqui. Significa que tu tem uma base aqui que dá para investir mais 20, 25 anos de safra e rapidamente, porque em 2 anos isso aqui já tá cheio aqui em cima. E ainda assim, tipo, claro, eu ainda digo que ele tá bonito, né? Tem algum que não tá tão parelho e tal. Mas como nós tivemos no ano passado uma estiagem violenta, ele sofreu muito também, né? E, por mais que o sistema radicular da planta... Aqui não levou água, aqui tudo é normal. E é a natureza mesmo. Só tem boa cor esse clone aqui. O que vai acontecer? Nós podemos colher mais cedo, porque tem cor, e aguentar uma viagem internacional para exportação. Ou eu colher e dizer assim, bom, se hoje estão me pagando 70 caixas, eu vou segurar até outubro, vou me pagar 120, 130. Então tu tem um jogo, porque onde você tem uma maçã de primeira qualidade, você paga as contas onde ela não respondeu bem, porque a gente tem a KT1, 2, 3 e indústria, né? Então, essa aqui, se não der granizo, não der problemas graves nenhum, nem deixar entrar a sarna, essa aqui é tranquila, viu? Ela vai fazer uma fruta, o ano passado o que deu de fruta aqui, uma fruta alta, bonita, vermelha e saborosa. Sobre o enxerto aqui, um dos segredos, claro, todo do enxerto tem que ter cuidado, mas o segredo principal é não deixar entrar água. Claro, o acasalamento casca com casca, como esses daí que foi feito aqui, tem que ser, porque senão não tem seiva. Mas se entrar água também, não adianta. Então ele tem que ser bem amaradinho. A gente usa essa fita, que é um plástico. Nós não compramos aquela fita de fazer enxertia mesmo, porque aquilo lá, um rolinho para fazer 60 enxertos, eu acho que hoje deve estar uns 200 quilos. Então nós compramos bobina plástica, gente. Esses detalhes, por isso que eu gosto de visitar, se possível, mais propriedade, são detalhes que um produtor pequeno, médio faz. Dificilmente uma empresa grande tipo a Esquio, a Zip, outro vai fazer. Então aqui vem aquele trabalho mais minucioso, buscando um nicho de mercado, um aproveitamento de área, uma valorização muito maior dos pila, né? A escala é muito diferente. Então o Souza faz isso com muito sucesso, porque escala menor, cuidado maior, está aqui todo dia, olha, observa, pinta, né, remarca. Então isso em nível de pequena propriedade vai ver, em grandes escalas dificilmente vai ver.
E aqui você E ela está percebe, preparando para brotar. você percebe que é enxertada no ano passado. E ela está praticamente madura formada. para produzir 3 quilos. Formado do orgulho. Essa é Se de não tem Silval mais. mesmo? Rebo. Cultivar Rebo. italiano. Rebo. Ela é Olha aí. cruzamento de 2 variedades italianas. Ela tem um sistema radicular aqui. Olha aí, viu? Raízes aéreas. É isso aí, tem que tirar tudo. Ali, qual é o porta-enxerto? Aqui, esse aqui era uma muda de 2 anos, 3 anos que o pessoal me mandaram aqui. E o problema é assim, aqui vocês tinham marmelo desse tamanho, tinha marmelo assim, tinha marmelo assim. Lá não, lá era o marmelo era só a raizinha e o resto era... Ah, tá, então ele Aí tá enterrado. teve alguns que franqueou, teve uns que não... Planta ali, por exemplo. Não teve jeito de a gente ajustar. Tanto que esse aqui, ó, tanto que Tem era... maior produtividade inicial, é isso? Não, mas a menor densidade, espaçamento menor, maior número de planta, maior produção inicial. É isso aí. Maior Depois- densidade tem que entrar mais forte Mais- com poda também. Ou Não, aí aqui vocês estão vendo assim, até o professor falou, não, é a poda drástica, né? Não, Mas é forte, chamei forte, muito Ah. drástico. porque na verdade isso aqui, ele é maruba. Então ele é um porta-enxerto muito vigoroso que... Maruba direto aqui. Isso. Maruba, Tem filtro, tem porta-enxerto duplo, mas esse aqui esse aqui é direto. maruba. Veja, maruba direto. São Joaquim, maruba direto. Que dizem que na China, né, onde saiu o maruba, é o tamanho do pinheiro araucário. Então, veja, o pessoal comprou uma área perto da cidade e plantou uva. E uva, né? E no fim da conclusão, dos agrônomos. Sei, né? Né? Aí uns falam, pô, se nós tivéssemos plantado 3 hectares de uva pequenininha e tivesse outra área de maçã, a maçã, o Jean-Pierre também falava assim, o risco da gente produzir maçã e perder a produção de maçã é risco zero, porque é a região produtora de maçã, então todo mundo vem comprar maçã e vai levar. Então ele dizia assim, e eu pensaria assim, eu gostaria de plantar pera, mas não 100%, talvez eu começaria maçã para dar suporte, porque a maçã com 4 anos você começa a produzir e o dinheiro muito melhor e vai cobrindo a despesa da pera. E a mesma coisa o pessoal do que começou com vinho, queria plantar vinho, mas ficou 6, 7 anos para, né, conseguir fazer isso tudo e precisava investir. E eu falava, não, se eu tivesse colocado um pouco de maçã, metade da área com maçã, essa maçã, o cara não precisava tirar o dinheiro do salário para, né, aquele um ia cobrir. Hoje o que tem preocupado mesmo é a grafolita, essa mariposinha, né? Pode passar aí. Que a gente percebe assim que no sul do Brasil hoje, onde tem maçã,
nos últimos anos ela já estava no topo, né, dessa linha de praga, né, de problema. E o ano passado foi pior ainda, por quê? Porque a gente perdeu a nossa referência, que é o feromônio, o atrativo sexual que a gente usa para monitorar a praga a campo, né? O que aconteceu? Em 2018, 19, veio um pessoal reclamando que tem 2 empresas que produzem isso, né? O que o pessoal fez lá atrás, na década de 60, 70? Viu que uma mariposa procurava a outra e perceberam que era para acasalar, né? Então a fêmea liberava um cheirinho e o macho corria atrás dela. Então o pessoal tirou glândula, sintetizou lá, viu e está colocando em borrachas, né? Em liberadores, nada mais é do que um liberador. E parece que nos últimos anos tiveram algum problema com o fornecedor, né? E do nada assim perdeu a eficiência. Tu bota no campo, captura 2, 3 e vai lá outra semana 2, 3 e não muda disso. E daqui a pouco o produtor vai para a fruta, vai ver o pomar, o bicho está feio, né? Então assim, em 2018 foi o feromônio da biocontrole que deu problema e na safra passada foi o da isca. Parou de capturar, né? Então o pessoal perdeu a referência, muita gente perdeu e depois de que perdeu a referência começou a entrar semanal com tratamento, né? Porque você não sabe o tamanho da população que está no campo, né? A armadilha, ela te dá essa ideia, né? Ela te dá essa ideia de você ir lá e toda semana capturando, observando. Quando a gente percebe que aumenta muito a população, é hora de fazer um tratamento, né? Porque quando tem adultos lá, ó, tem ovinhos, né? Se vocês olharem aqueles pontinhos brancos, são os ovos. E dali saem as lagartas. Essas que vão lá e comem a fruta e danifica, né? Então, o pessoal perdeu. De pesagem, então eu tenho as informações de percentual de cor para definir CAT 1, 2, 3, os defeitos na maçã, dependendo da mancha, né, o corpo, e o peso. O peso é o calibre, e daí eu consigo definir o que é calibre tal, tamanho tal, CAT 1, CAT 2, CAT 3. E cada calha é uma categoria, é um produto, né? Então aquele calibre daquela categoria. Vocês podem ver que tem variação de cor, uma calha para outra. Sim. Quando passa uma Galaxy mais vermelha, assim, a gente vê assim, como é muito rajado, você dá essa uma aparência de parecendo igual. Depois dessas frutas vem para esses bins, que encheu, já está classificado ali, que o robô solta, as empilhadeiras guardam nas câmaras lá do início, que são as câmaras de pulmão que a gente chama para alimentar as embalamentos. Essa relação do ramo secundário e o principal tem que ter no mínimo 3:1, né? Para você ter um bom equilíbrio na planta, né? Olha, como aquele ficou próximo ao corte,
veio um ramo bem forte, mesmo aberto com palito, ele veio bem forte. Tirou. Agora já está vindo 2 de novo. Tem gente aqui que não pode ver essa brotação, agora ele já pega e tira. Isso aqui tem que deixar crescer e abrir novamente com palito para ter mais ramo e ter uma boa distribuição de seiva ao longo dos ramos. Direto pro hospital dele. Eu vou para outro lugar. Meu Deus, professor. Tem uma maneira de você cortar mais fácil assim, outra você puxar ele aqui. Melhor época de fazer isso agora, né? Hã? A madeira agora está mais dura do ano, provavelmente esse é o período da madeira dura ainda, né? Não, já está trabalhando. Já está corando um pouquinho de seio, né? Tá. Mas ainda é dura. Aqui faz a fenda. Não é muito grande. Não estava só chegando perto, né? Não estava só chegando perto para ver direitinho. O que é importante antes que o Adilson feche, já fechou, mas o ramo quando não tem o mesmo diâmetro tem que, um lado tem que estar por cima. Que vocês verem que tem algum enxerto aí com 2, é porque o cavalo era mais grosso, então o cavaleiro mais fino. E eu aproveitei os 2 para catrizar mais rápido. Fechar toda a frente. Aí depois nós vamos fazer um daquele. Você não vai nem murchar. Sério mesmo, não vai mesmo. Nós temos no estado quase que 300 produtores de muda de maracujá. De 900 produtores, 1/3 produz a própria muda ou comercializa. São 4 milhões de mudas sendo produzidas todo ano. Santa Catarina tem um mercado reconhecido nacionalmente da produção de muda de citros. Então o Alto Vale do Itajaí, Rio do Oeste, Laurentino, tem lá os grandes viveiros de citros, né? E eles produzem 900 mil mudas de citros por ano. Hoje maracujá, de 2017 para cá, naquele modelo de estufa, anticâmara, cobertura plástica e tela anti-afídio, a gente tem em torno de 300 viveiros já nesse formato.
que a fiscalização obriga que seja nesse formato. Já exige ter anticâmara, tela anti-afídio e cobertura plástica como mínimo, né? E com certeza nós vamos avançar para aquilo que a Marina falou, que é a exigência de substrato e um padrão mínimo de muda em termos de qualidade. A adaptação climática é muito importante para essa cultura, né? Então, os trabalhos de melhoramento regionalizados é que tem sucesso, então, nas suas regiões. Então, a gente hoje, o Maracujá Catarina foi feito aqui, né? Foi desenvolvido aqui. Ele alcança do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo, norte do Paraná, com certa tranquilidade. E hoje com alguma já demanda no Nordeste. O Schneider planta já é o Catarina. Sim, sim, já é o Catarina. E a gente, então, tem o maracujá roxo, que foi daí as plantas roxas que aparecem no maracujá amarelo. A gente começou a separar, selecionar. E hoje estamos aí com uma seleção quase que 80% roxa, né? Que está muito bom. Ter 20% de fruta amarela não é problema. E a gente também tem o maracujá doce e estamos trabalhando com porta-enxertos também para ver resistência a nematóides e principalmente a adaptação climática. Porque a questão do vírus não tem nenhum experimento de resistência. Resistência não, mas já vou explicar o porquê. Por que estamos trabalhando com porta-enxerto e a minha intenção é precocidade. Os nossos trabalhos hoje visam sempre precocidade de produção. Chegar antes no mercado nacional com a fruta, a Marina como produtora sabe, quanto antes tu produzir, mais tu ganha dinheiro nessa cultura. Até trocou de caminhonete. E o problema está difícil produzir cedo nos últimos anos, que a primavera está fria, né? E sem água.